Shalom Deus, chamados irmãos, que a benevolência do Espírito Santo repouse sobre nós. Hoje, meus irmãos, vamos falar sobre a renúncia. Mais um vídeo para edificação do corpo do Mashiach. O que seria a renúncia? A renúncia significa abandono voluntário, significa recusa, desistência. Onde é que essa palavra se encontra nas Escrituras Sagradas? Vamos ver em Lucas 9, 23 até 26. Vai dizer assim: dizia Yausha a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome o seu madeiro a cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas o que perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se ele se puder, ou arruinar a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará quando ele vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Negar a si mesmo, meu irmão, para seguir Yausha, significa abandonar o pecado, deixar o velho homem, não é? Deixar aquilo que você era antes e aceitar a salvação. Significa estar pronto a se sacrificar por amor a Yausha, não é? Por amor ao Mashiach. Largar tudo que se insere na vontade soberana. Largar tudo e inserir-se na vontade soberana do Abba Pai. Então, todos nós nascemos com uma tendência, meus irmãos, uma tendência da carne, a tendência do pecado. Então, esta tendência de pecar, nas Escrituras, chama-se natureza da carne. E esta natureza da carne faz com que a gente cometa vários atos de forma consciente ou inconsciente. É desta natureza da carne que nós devemos renunciar, para que possamos adquirir a natureza espiritual do Mashiach. Significa ainda que devemos nos submeter à vontade do Pai. Nós não podemos planificar nossa vida sem incluir Yahweh dos exércitos no meio desses planos. As escrituras em Provérbios são claras, não é? O homem tem suas vontades e planifica, mas quem executa os nossos planos é o Criador e Yahweh dos exércitos. E esses nossos planos, né, os nossos sonhos, aquelas coisas que nós almejamos, devem ser esquecidas e nós colocarmos à disposição nossa vontade a Yahushua HaMashiach. Então, se quisermos verdadeiramente seguir ao Mashiach, devemos abrir mão de muita coisa. Muita coisa que a gente vê com os olhos, almeja com os olhos, deseja com os olhos. Devemos abrir mão disso tudo. E a renúncia é fundamental na vida do Yahudim. Por quê? Porque este deve abandonar o velho homem e renovar-se em Yahushua. E a renúncia também é importante porque deixamos atrás tudo aquilo que nos impede a seguir verdadeiramente o caminho do Criador. Deixamos aquilo que nos impede a estar em comunhão com o Espírito Santo, que são a preguiça, a busca incansável pelos prazeres carnais, não é? A soberba, essas todas as coisas nós devemos recusar, nós devemos deixar para trás para podermos encontrar a glória no nosso Salvador Yahushua HaMashiach. Em 1 João 2,16 vai dizer assim: o Salvador diz: nada que é deste mundo vem do Pai. Os meus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas vem deste mundo. Essas todas as vontades que nós temos de ter, e nós nos esquecemos de ter o essencial, que é o Espírito do Pai. Para que o Espírito do Pai habite dentro de nós. Nós nos esquecemos disso. Em Titos 2:12 vai dizer assim: o apóstolo Paulo nos ensina neste texto que devemos renunciar à impiedade. Devemos renunciar à impiedade, às paixões mundanas, devemos viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. O apóstolo Paulo nos chamou essa atenção. Devemos renunciar às paixões mundanas.
e possamos viver de uma forma justa, piedosa. Nós sabemos que todos esses dons espirituais, todos esses frutos espirituais ficam inseridos no mandamento de ame ao seu próximo como a ti mesmo. Em Gálatas 5,13 vai dizer assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Irmãos, nós fomos dados à liberdade hoje. Fomos chamados filhos de El, somos chamados como filhos de El. Nós não podemos dar espaço à carne nesse momento, neste período. Devemos sempre oprimir cada vez mais os desejos da carne. O nosso corpo tem que reclamar, oprimir cada vez mais os desejos da carne e dar vontade ao Eterno. Fazer com que a vontade do Criador se manifeste em nós, para que possamos atingir a maturidade espiritual e consigamos chegar a perfeito varão que é desejado para entrar no reino dos céus. Porque um ímpio gloria-se de desejos da sua alma, bendiz o avarento e renuncia a El. Isso está em Salmos 10:3. Um ímpio gloria-se dos seus desejos da sua alma. Gloria-se das pequenas coisas que ele acha que são coisas grandiosas. E depois bendiz ao avarento. E faz o quê? Renuncia a Yahweh, o nosso Criador. Isto é o quê? É cegueira espiritual. A cegueira espiritual faz com que a gente não possa enxergar a luz que está ali nos adiante, em Yahweh e Yahusha. E a gente vê o quê? As coisas geradas que estão no lado oposto. Então, a Escritura vai dizer assim. Quando Yahusha disse que Yahusha diz que este não era o seu mundo. Ele não era rei deste mundo. Então, quando ele diz aquilo, o meu reino não é deste mundo, ele quis dizer que ele não pertencia a este mundo físico, este material que a gente vê, e ele pertencia a um outro mundo superior, aquele mundo superior que nós precisamos buscar. É por isso que em Lucas 4, no versículo 5, o demônio, o Satanás, mostrou a Yahusha todas as riquezas desse mundo e lhe disse: basta você ajoelhar e me adorar, eu vou te dar toda esta riqueza. E o que disse Yahusha? Ao seu Criador Yahweh, é a Ele, é o único que tu tens que adorar, é a Ele que deves prestar culto. É ao Criador Yahweh que nós devemos adorar, ao nosso Pai Yahweh dos exércitos. É a Ele que nós devemos prestar culto e não às coisas, os materiais deste mundo. Hoje nós somos chamados, meus irmãos, a renunciar à carne, a renunciar aos desejos da carne, para que possamos ser perfeitos aos olhos do nosso Pai. Hoje somos chamados, meus irmãos, com esta opressão que já estamos a ver, toda a opressão que está a acontecer, somos chamados a abandonar os desejos carnais, estarmos em Yahusha HaMashiach, estarmos em Yahweh dos exércitos, que é a nossa fortaleza, o nosso ponto seguro, o nosso abrigo, seja a nossa vida. Que assim seja, meus irmãos. Fiquem na Shalom de Yahusha. Aleluia, louvado seja Yahweh dos exércitos. Que assim seja.